Então, o tema principal hoje é a sucessão familiar. A gente vai trabalhar um pouco sobre como garantir um legado que já foi construído nas últimas gerações e passar esse legado, tanto com os nossos valores, com as nossas premissas e, principalmente, com a nossa visão de mundo para as próximas gerações. Muitas vezes a gente vê, igual o Paulo citou aqui no início, que o pessoal os sucessores vão estudar, vão buscar conhecimento fora, muitas vezes do município, e voltam com a metodologia de inovação, e talvez tenha um impasse ali que não tenha uma facilidade para implementar essas inovações da porteira para dentro. Mas isso não é um ponto, a gente tem que respeitar cada gestor que está atualmente na frente do negócio, e o ponto-chave aqui é o seguinte: a gente ir sem querer tirar o bastão da mão dele, mas proporcionar estruturas para ele passar esse bastão para a gente com maior facilidade, tá? Então, a gente está falando aqui um pouco de tecnologia, né, igual vocês veem a apresentação inicial aqui agora, porque realmente é um encontro de dois mundos, né? Se a gente for levar em consideração, esse aqui é meu bisavô, né? Tinha uma propriedade familiar lá em Piracanjuba. Há um tempo atrás, ele nunca conheceu o computador. Então, hoje, quando a gente começa a abordar essas temáticas aí, não de sucessão familiar, de tecnologia, o que acontece? A gente tem um leque muito grande, temporal, dessa gestão com a gestão atual, tá? Então, quando a gente fala de dois mundos, a gente realmente entra no meio desses dois mundos, né? Então, conceitos iniciais aqui agora. Invista toda a sua energia, pessoal, no que dá retorno, tá? Então, eu peço para vocês aí, todo mundo sabe o que é EPI, né? EPI é o quê? Colocar, muita gente fala que é segurança no trabalho, mas aqui não tem nada a ver com isso, tá? EPI é energia, presença e intensidade. Se de alguma maneira vocês entendem que esse conteúdo aqui hoje, sucessão familiar, possa agregar valor na vida de vocês, coloca sua energia, sua presença e sua intensidade aqui. Vamos aproveitar essa 1 hora que a gente vai passar em conjunto para ser a melhor e mais didática possível, tá? Premissa básica, antes da gente abordar o tema principal, que é sucessão, é tecnologia. Igual eu estou falando, hoje a gente está falando de inteligência artificial, igual um exemplo, ChatGPT e assim por diante, que programa e integra resultados de altíssima qualidade no nosso trabalho. Então, muitas vezes, essas ferramentas de inteligência artificial conseguem nos auxiliar na nossa operação, tá? E isso também pode entrar não só na parte operacional, técnica, de campo, mas na parte estratégica e de sucessão familiar também. Porque em alguns pontos, se você tiver dúvida, você consegue perguntar ali e já tem uma resposta eficiente para o seu negócio, tá? Então, as tecnologias de informação hoje acabam trazendo um leque para a gente se posicionar diferente do mercado. Como que a gente vai se posicionar diferente do mercado? Com uma visão de mercado detalhada, tá? Então, essas tecnologias de informação, elas juntam as informações, juntam os dados e transformam esses dados em informação para você tomar decisão. Seja decisão melhor na hora da compra, seja qual o melhor momento de comercializar minha commodity, minha produção e assim por diante, tá? Uma frase interessante do CEO da OpenAI, né, que é o Sam Altman, ele fala que a inteligência artificial provavelmente irá causar o fim do mundo, mas enquanto isso vai existir grandes empresas e principalmente grandes empresas que vão utilizar essa inteligência artificial para conseguir crescer o seu negócio, tá? Vamos lá. Contexto inicial. Hoje a gente tem que abordar a questão da sucessão familiar falando de 3 premissas básicas, que são 3 palavras de ordem, tá? Então, a gestão precisa, a gestão eficaz e a gestão com rédeas. Você está realmente no controle da sua propriedade rural. O contexto disso tudo aqui, pessoal, é a gente passar um legado familiar para as próximas gerações, mas não um legado familiar a qual vai se perder, ou o sucessor vai conseguir arrendar a propriedade, ou muitas vezes até comercializar ela. A gente realmente tem que estruturar toda essa parte para entregar para os nossos sucessores uma engrenagem rodando,
facilitar esse processo produtivo, auxiliar realmente na implementação dessa troca de bastão eficiente, né? Porque qual que é o ponto? Muitas vezes o herdeiro herda e é médico, é engenheiro, ou já tem outra atividade, né? Se for esse o ponto, não tem problema algum. Mas se o engenheiro que já tem outra atividade é bem remunerado na atividade que ele trabalha, na atividade que ele exerce, assumir uma propriedade rural que já está com a engrenagem rodando, a aceitação é muito maior do que se ele assumir um negócio que ele não entende o processo produtivo. Qual que é a tendência de acontecer ali? Ele arrendar, ele vender ou alguma coisa nesse sentido e acabar com o legado que foi construído nessa época aqui, ó, né? Então, é mais ou menos assim que funciona. Quando a gente analisa o mercado hoje a fundo, o cenário atual hoje, e com foco no longo prazo, a gente consegue perceber alguns pontos interessantes. Será que o mercado hoje realmente está na pior época? Quando a gente olha para trás, com foco no longo prazo, a gente consegue analisar que o mercado é cíclico, né? Principalmente o mercado agro. Ele é super analista, é super possível analisar cada ponto do nosso mercado, seja de grão ou comercialização de carne bovina. Por quê? Porque com o histórico passado do mercado, a gente já passou por crises similares a essa. Se a gente analisar gráficos, a gente tem uma estrutura comercial onde o mercado é cíclico, principalmente na parte de pecuária de corte. Há um ano atrás, muitas propriedades rurais efetuaram as melhores comercializações de gado, principalmente gado de elite, que até hoje está em alta, não teve crise no gado de elite, né? Mas no gado comercial em si, está tendo um ciclo de baixa. Por quê? O ano passado, o ano retrasado, teve uma alta muito positiva. E a queda é proporcional. Se teve uma alta muito boa, qual que é a tendência agora? É uma queda similar, né? No mínimo. Quando a gente está falando hoje, eu analisei hoje, antes de fazer essa apresentação, o gráfico da B3. O que acontece? Já passou da ruptura, tá? Então, subiu muito o mercado nos últimos anos e a queda não foi mais proporcional, desceu um pouco. Mas a tendência é o quê? Não descer mais que isso, tá? Então, a tendência não é o preço da commodity derreter, tanto agrícola quanto de produção de carne bovina. A tendência é realmente dar uma estagnada em alguns pontos. Tudo bem que a gente não consegue analisar a fundo, porque tem muitos empecilhos que estão acontecendo hoje e a probabilidade de acontecer não aconteceram anteriormente, igual a guerra na Ucrânia, assim por diante. A gente tem uma grande dependência, né, de insumos que vêm de lá para cá, da Rússia e assim por diante. Mas o ponto é o seguinte, não tem como a commodity descer muito mais que isso. Pode descer, pode variar um pouco, mas se a gente regressar e olhar para trás, a gente já passou pela nossa propriedade, desde essa época aqui, em diversas crises, em diversos problemas, seja ela política, cenário de variação de mercado, problemas internos da própria fazenda, relacionado à estruturação familiar ou alguma coisa nesse sentido. E qual que é o ponto? A fazenda até hoje está operante, não tudo bem, sentiu um pouco a crise, mas não interferiu muito no sistema produtivo, tá? Porque quem dita o jogo, quem dita a regra, muitas vezes é o dono, é o gestor e não o mercado. Independente da posição do mercado, o que torna a sua propriedade forte é a sua resiliência, é a continuidade do seu trabalho, né? Então, sempre que a gente trata esses pontos, é importante a gente pensar no seguinte: o ponto produtivo, né? E qual que é o intuito aqui? A gente multiplicar. Quando você pega 0 vezes 0, qual vai ser o resultado? O resultado vai ser nada, né? E se você hoje multiplicar, deixa eu só aceitar aqui uma pessoa que entrou na apresentação. Foi o Marco. Show de bola. Regressando. Quando você multiplica 0 por 0, qual o resultado? O resultado vai ser nada, né? Então, levando isso como premissa, você multiplicado com o seu sucessor, qual que vai ser o resultado, né? É um ponto interessante para a gente parar e refletir. Qual vai ser o resultado da multiplicação? Você, com as suas habilidades,
e você com o seu sucessor, né? Qual vai ser esse resultado? E invertendo os papéis, qual vai ser o resultado do seu sucessor vezes você? O que que isso dá? O que que se entrega, né? Qual que vai ser o resultado de você versus o seu time? O que que isso entrega? Qual que é o valor disso? E qual que é o valor principal? Você vezes a sua família, né? A prosperidade, quando a gente fala principalmente de sucessão familiar e expansão do negócio rural, não está em ter. A gente pode ter muita terra, pode ter muito patrimônio, mas a produtividade aqui, a prosperidade aqui, está em fazer essa terra, fazer esse patrimônio, fazer esse negócio rural crescer. É esse que é o ponto-chave. Quando a gente fala em planejamento para prosperidade da propriedade rural, e principalmente da sucessão, a gente vai ter diversos erros. E esse não é problema nenhum. Você pode errar, mas erra muito. Mas o ponto principal aqui é não errar nas mesmas coisas. Tá? Então, um exemplo, errei, ou esse aqui errou, eu vou aprender com o erro dele para não cair de novo. Então, esses pontos chaves que deixam a gente numa vantagem maior, uma vantagem mais competitiva. A gente conhecer a nossa história, saber o que, que a nossa família passou, o que, que os nossos antepassados passaram, e assim por diante, porque esse é o ponto-chave que vai guiar as nossas tomadas de decisão. Então, planejamento é o ponto-chave. Com essas histórias aqui, eu me planejei para não cair nos buracos que ele caiu. Com as histórias do meu avô, eu me planejei para não cair nos buracos que ele caiu. E com a história do meu pai, eu me planejo para não cair nos buracos que ele caiu. E eu vou transmitir todas essas histórias para o meu sucessor, porque eu quero que ele continue o meu legado de negócio, o meu legado de sucesso, porém sem cair nos pontos que todo mundo antes dele já caiu. Então é um ponto muito interessante para a gente analisar e refletir, tá? Outro ponto, reter talentos da porteira para dentro. O maior valor da propriedade rural não está no que ela produz, está em quem produz junto com você, entendeu? Então, se a gente parar e analisar quem está no nosso sistema produtivo, quais os nossos colaboradores, quais os talentos individuais de cada um, a gente tem um leque muito grande para multiplicar esses fatores de talento, incentivar, treinar, capacitar, e isso tudo volta para a propriedade de alguma maneira. Tá? E é um ponto muito interessante quando a gente fala de sucessão familiar, que muitas pessoas que vão administrar novas propriedades agora não entendem realmente a fundo o processo produtivo, nunca conheceu o operacional, não é peão. Então, tem que passar para ter uma sucessão estruturada por cada uma dessas fases. Não tem que viver a vida inteira sendo peão, não tem que entender tudo sobre máquina agrícola, não, nada nesse sentido. Tá? Mas tem que conhecer cada ponto de oportunidade de produção da fazenda para até conseguir delegar a função com uma maior facilidade, de uma maneira mais enfática. Preveja e antecipe os impactos causados da sua gestão. Sempre que você toma uma decisão, o que, que acontece? Essa decisão impacta no seu sistema produtivo, impacta nas pessoas que estão ao seu redor, impacta na sua produção em si, né? E o outro ponto aqui, desfrute. Por que desfrutar? Porque se você quer passar um legado para quem você ama, você tem que amar essa pessoa em si. Você tem que desfrutar dela, você tem que colaborar com ela, incentivar, ter momentos positivos com a sua família, porque isso daqui é um ponto-chave, um ponto intrínseco no nosso sistema produtivo. Quem vai assumir são essas pessoas que estão vindo, essas pessoas entendendo do nosso modelo de negócio e assim por diante. Pessoal, vou só aceitar mais um aqui que entrou rapidinho para a gente dar sequência. Tá? Vamos lá. Show de bola. Passando. Outro ponto muito interessante. Agora a gente vai entrar numa fase que eu aconselho vocês a começarem a tomar nota. Por quê? Porque a partir desse momento a gente vai entender realmente o que faz de fato a nossa fazenda produzir e os pontos para você enxergar a sua propriedade rural como um estrategista.
não como uma pessoa que está ligada extremamente à produção. Tá? Então, vamos entender a fundo a visão do negócio. Entenda o que o meu negócio produz em si, para as pessoas que estão envolvidas no sistema produtivo e principalmente para a região. Tem muitos negócios que impactam regionalmente o município, né, de alguma maneira. Isso é um ponto muito positivo para o nosso negócio. Produtividade e tecnologia. Não adianta eu expandir a minha produtividade se eu expandir em conjunto o meu custo de produção. Ali em cima, muitas vezes, após essa expansão, reduz a minha margem de lucro da fazenda. Talvez não é um ponto interessante, que a gente tem que se perguntar. Eu quero expandir o meu negócio, beleza, eu quero ser bem produtivo, show de bola. Mas até que ponto eu posso expandir o meu negócio sem aumentar o meu custo de produção de acordo? Dono. Dono é aquele que toma decisão e está disposto a dedicar sua vida pelo sucesso da fazenda. Independente de qual o cenário político, de quem está atrapalhando o modelo de negócio, está tendo crise no agronegócio, o mercado está embaixo, o dono é aquele que levanta cedo, faz pela família dele, se dedica. Antes do sol nascer, muitas vezes já está de pé e tocando toda a operação. É aquele que entende os pontos principais. E isso daí é o que transmite os valores para o seu filho. Tá? Imagina se o dono dessa fazenda acordasse 10 horas da manhã. 10 horas da manhã, muitas vezes, o dono já acabou com todas as atividades dele, está indo almoçar. Então, é mais ou menos nesse sentido que a gente compartilha um pouco da nossa história, um pouco do nosso legado, um pouco dos nossos valores com as pessoas que vão nos suceder. É um ponto muito interessante que a gente deve analisar. Mercado. Não deixe as notícias ruins contaminarem as suas decisões. Se a gente for, eu acho que já está na hora, se a gente for no jornal agora, o que vai acontecer? Só notícia ruim, só notícia triste, só notícia de mercado em baixa, só acidente, morte. Não deixe isso daí impactar suas decisões da porteira para dentro. O mercado está em baixa? Tá, beleza. Como que eu produzi? Qual foi o meu custo de produção? Quanto que eu vou conseguir travar meu custo de produção e comercializar o restante da minha commodity no futuro? Ou alguma coisa nesse sentido, como eu posso agregar valor nessa produção já existente no meu estoque, no caso de pecuária de corte. Então, tem muitos pontos que a gente pode analisar para não ficar 100% vulnerável ao mercado. E sempre que a gente fala desses pontos, a gente também traz o conceito de uma visão estratégica para dentro da propriedade, né? Então, vamos falar um pouquinho de modelo de negócio. Você sabe qual que é o modelo de negócio que você está fazendo hoje? Qual o impacto que o seu negócio causa no mundo? Qual a sua cultura organizacional? Se essas 3 perguntas não forem respondidas com eficiência, você não consegue transmitir esse legado seu de sucesso para a próxima geração. Então, você tem que entender do seu modelo de negócio, todo aquele conceito que a gente viu acima, de visão de mundo, de posicionamento de dono, de análise estratégica de mercado, que a gente vai falar mais à frente, tem que estar ligado no seu modelo de negócio. Você tem que saber qual é a sua cultura organizacional, o que você quer passar para as próximas gerações e, principalmente, os valores que desde lá está sendo transmitido de geração por geração e não vai parar. Tem que ter esse foco de transmitir, de compartilhar e assim por diante. Tá? Quando a gente fala de comercialização, como você cuida de quem compra de você, né? Do seu cliente, como você cuida do seu cliente hoje, como você analisa o seu cliente hoje. Pessoal, igual muitos clientes nossos aqui de Goiás, trabalha com gado de elite. Ele tem, no máximo, 15 a 20 clientes por ano. Então, analisando isso em propriedade grande, analisando isso, como que ele se dedica a essas 15, 20 pessoas durante o ano. Faz um churrasco, analisa, chama todo mundo, confraterniza, traz para perto, não só com o intuito de vender, mas se ele vende um produto elitizado, ele tem que agregar valor para o comprador também. Ele tem que mostrar por que o produto dele vale isso. Muitas vezes não é nem só o animal, igual a gente viu em Uberaba agora, gado sendo comercializado a 8 milhões. Muitas vezes é pelo valor que a propriedade transmite para o mundo. Aqueles valores que a propriedade transmite vêm de gerações e gerações. E todo ano tem alguém comprando aquele gado. Não só pelo animal, que é de excelência, mas pelos valores que foram transmitidos da propriedade durante todos esses anos. Tá?
Custo de produção. Não fique no escuro, tá? Quando a gente fala de custo de produção, a gente tem que analisar qual realmente foi as nossas despesas para produzir aquilo que a gente produziu. Tudo isso tem um valor. A nossa produção tem um valor e muitas vezes não está só atrelado ao nosso custo de produção. Muitas vezes o valor da nossa produção está atrelado ao valor agregado na nossa produção também. Então, vamos travar esse custo de produção, como que a gente vai se proteger, como que a gente vai se posicionar estrategicamente no mercado atual para conseguir comercializar a minha produção de uma maneira mais eficiente. Outro ponto principal, eu pessoalmente gosto bastante e aconselho muitos dos meus clientes que estão aqui hoje a fazerem esse passo a passo, tá? Que é o quê? Gestão de pessoas. Quando a gente cuida de quem auxilia a gente a levar pão para dentro da nossa família, para a nossa família, para dentro da nossa casa, a gente está cuidando da nossa família em segundo plano, né? Quando a gente analisa os conceitos que a gente tem com a nossa família, os valores que a gente tem com a nossa família, a gente tem que imaginar que o colaborador da nossa fazenda tem valores e conceitos similares. Ele tem uma vida, ele tem uma esposa, ele tem uma família, ele tem filhos. E antes disso, ele teve pessoas antes dele também, né? Então, levando isso como premissa, como que a gente está respeitando a história dos nossos colaboradores? É um ponto muito pessoal para a gente ter empatia e começar a conversar aí de como que a gente vai lidar, como que a gente vai analisar, como que a gente vai cuidar dessas famílias que nos auxiliam no processo produtivo. Eles são quase membros da nossa família, colaboradores que estão com a gente há 5, 6, 7 anos, que dedicam a vida dele para a nossa propriedade. Como que a gente não valoriza uma pessoa dessa, né, que muitas vezes valoriza também a nossa família, tem um maior respeito, maior carinho por todo mundo. Passando agora para o outro ponto, vou beber uma água. Um dos conceitos importantes que a gente sempre tenta passar, principalmente para quem está vindo de gerações para suceder a gente, das próximas gerações, é a fé, né? Eu acredito no meu negócio. Eu sei o potencial que o meu negócio tem. Tanto esse que vocês conhecem, que é da Planzap, como outros negócios também. Então, a gente analisando e tendo isso como base, qual é a fé que eu deposito no meu negócio, né? Essa fé aqui também é acreditar. Então, está ligado diretamente com Deus. Como que eu vinculo Deus no meu negócio? Como que eu cuido de todos esses valores religiosos que foram transmitidos para mim de gerações passadas? Como que a gente transmite isso de uma forma eficiente para as próximas gerações? Pontos importantes que a gente tem que se perguntar. Porque essa transmissão vai fazer com que, muitas vezes, o mundo ofereça valores errôneos para os nossos sucessores e ele bota um freio e fala, não, peraí, não foi isso que eu aprendi dentro da minha casa. Então, seguindo essa premissa, a gente passa para a próxima fase, que é o quê? Planejar as ações. Planeja com precisão o nosso futuro. Quando a gente planeja o que a gente quando a gente planta, a gente vai colher isso em algum momento. Então, a gente está plantando hoje o que a gente vai colher no nosso futuro. Como que estão as decisões do porteiro para dentro, eu como gestor? Sabendo que eu impacto diretamente em no mínimo 6, 7 pessoas, dependendo da propriedade, né? Diretamente, indiretamente, quantas famílias que dependem do meu planejamento? Esse é o impacto das decisões de um gestor de qualidade. Quando a gente fala de planejamento, a gente não aborda só essa temática de planejamento de projetos dentro da minha fazenda. Não. A gente planeja as ações que esse projeto precisam ter para ser bem sucedido. Porque se ele não for bem sucedido e a propriedade quebrar, indiretamente mais de 15 pessoas, e muitas vezes muito mais, vão ter as vidas impactadas de uma maneira negativa também. E isso não é interessante, né? Tem famílias que dependem do nosso negócio. Então, a responsabilidade do gestor, ela tem que ser totalmente empática com as dos colaboradores também. E as nossas decisões precisam ser assertivas. Não só a maioria, mas 100%. O planejamento inclui análise, teste e, principalmente, análise de risco.
Qual o impacto dessa decisão que eu estou tomando hoje? Esse planejamento aqui, se for bem sucedido, vai me trazer um retorno bom. Lógico, você não vai tomar decisão errônea. Mas se ele não for bem sucedido, se ele for mal sucedido, qual o impacto disso diretamente no meu negócio, nos meus colaboradores, na vida de todos os stakeholders envolvidos na propriedade? Valores. A gente já falou bastante aqui de valores. O principal ponto é o quê? Defina os seus valores. E como pode ser honestidade, pode ser fé, pode ser religião, pode ser transparência. Quais os valores que eu tenho da minha família? Quais os valores que veio de lá? Quais os valores que vão vir de mim para as próximas gerações? Esse é um ponto muito importante, porque em cima desses valores a gente vai moldar o nosso modelo organizacional. A gente vai moldar a nossa cultura da nossa propriedade. A gente vai falar, beleza, eu quero resultado, mas esse resultado aqui não pode estar por cima dos meus valores. Porque isso é premissa básica. Porque se você compartilhar o contrário com seu filho, passa por cima dos seus valores só para ter resultado. Você acha que esse modelo de negócio é autossustentável? Não é. Então, quando a gente fala de gestão, a gente tem um limite ali para negociar. Até que ponto eu posso chegar que esse ponto não interfere nos meus valores? Né? Então, é uma análise muito crítica que a gente pode fazer. Defina a sua equipe. Por que é importante a gente analisar a nossa equipe? Muitas vezes, membros de família a gente não pode escolher. Né? E se escolhesse, provavelmente escolheria os mesmos, né? Espero. Então, um exemplo. Defina com precisão a sua equipe. Por quê? Se a sua equipe não tiver compartilhado das mesmas fé que você, se a sua equipe não entender o seu planejamento e as suas ações, e principalmente, se a sua equipe não tiver os mesmos valores que você, a probabilidade dessa equipe ser um problema é muito alta. Então, a gente precisa analisar realmente quem está no nosso sistema produtivo para entender todo esse ciclo. Está com os mesmos valores? Positivo. Tem a mesma fé? Compartilha da mesma motivação? Ótimo. E o planejamento das nossas ações? Está seguindo com perfeição? Maravilha, está dentro do nosso time, está aqui para somar e vestir a camisa. Não está ligado a nenhum desses 3 pontos? Reveja, né? Porque muitas vezes pode ser um problema muito grave lá na frente. Monitore o impacto. É aquele ponto que a gente falou, tá? Toda decisão que a gente faz da porteira para dentro tem um impacto muito grande, diretamente e indiretamente. É uma análise para a gente fazer também em cada projeto, em cada investimento e assim por diante, para tomar decisões mais assertivas na hora de tentar expandir, né? Vamos expandir, mas vamos expandir com uma certa segurança, com uma margem de risco, com capital avantajado no bolso, para sustentar a operação no mínimo em uns 6 meses, mais ou menos nesse sentido. Tá? E, por último desses pontos aqui, é a inteligência. Na inteligência, a gente já tem uma visão diferente da nossa propriedade. A gente não fala mais de pontos só de valores, pontos só estruturais, cultura organizacional. Aqui a gente vê uma visão estratégica do nosso negócio. A gente precisa ver a nossa fazenda com uma visão holística, analítica, estratégica. Como que eu vou mensurar os dados que eu tenho hoje? Como que eu vou montar uma análise crítica desses dados para que esses dados me auxiliem a tomar decisão? Não é simplesmente só analisar, rabiscar planilha ou só o sistema de gerenciamento. A gente precisa disso tudo, mas que isso tudo entrega dados, entrega informações para a gente tomar decisões assertivas. Beleza, eu estou vendo aqui que meus indicadores financeiros, meu Monte Cash Left, um exemplo, igual tem no Profazendas, vai me fornecer aí um caixa de 6, 7 meses. Eu tenho que analisar como eu estou moldando o meu sistema produtivo, para em 6, 7 meses, essa análise mudar o cenário. Eu conseguir capital para tocar minhas próximas operações, no caso da agricultura, fazer safra e safrinha com a maior segurança, no caso da pecuária, completar o nosso ciclo produtivo com eficiência maior. Estratégia do dono. A sua fazenda é o espelho das suas atitudes. Como ambas as duas estão hoje. Se você tem atitudes negativas, a sua fazenda vai ser o espelho das suas atitudes. É muito comum, principalmente na pecuária de corte, a gente criar mini ditadores e gestores de propriedade rural. Não existe isso mais. Né? Pessoas dessa maneira têm só problema trabalhista, só tem dor de cabeça,
Se a gente não entender que uma fazenda, uma empresa, uma startup não tem diferença, a gente não consegue tocar nosso negócio com eficiência. Um startup não pensa em gestão de pessoas, não pensa em tecnologia, em recrutamento de colaborador, em análise financeira. Uma fazenda tem que ser o mesmo. A fazenda tem que trazer esses princípios de empresa enxuta e eficiente da porteira para dentro. É mais ou menos essa metodologia que um dono deve ter para conseguir tocar seu negócio com eficiência, tá? Estratégia de pessoa. De novo, o maior valor que a gente tem da porteira para dentro são as pessoas envolvidas no nosso processo produtivo, tá? Se eu zelar de um colaborador, se eu cuidar da família dele, se eu fornecer incentivo, se eu, um exemplo, fazer um agrado final de ano, alguma coisa nesse sentido, reunir, trazer ele para perto, provavelmente a chance disso daí voltar com produtividade para a fazenda é elevadíssima. Então, todos esses valores, todas essas premissas estratégicas que a gente está abordando aqui, qual que é o tema principal? Voltar para a sucessão familiar. Então, esses pontos interessantes aqui, a gente tem que passar para as próximas gerações, conseguir tocar com eficiência no nosso sistema produtivo, né? É um ponto muito importante. Estratégia de mercado. Se posicione e não seja afetado pelos aspectos do nosso mercado. Qual que é o ponto aqui? De novo, muitas vezes o mercado é cilíndrico, é cíclico, né? Então, já teve baixa, tem um ciclo de alta, efetuou venda de matriz, vai ter queda, vai ter uma alta sobreposição de bezerro no mercado. Então, assim por diante. Analisando esse ciclo pecuário, a gente consegue tomar decisão. O ciclo da agricultura, bem similar também, tem épocas de baixa, tem épocas de alta, a gente tem que analisar esse mercado. Se você analisar aí um gráfico do agronegócio em si, ou específico de cada cultura, durante uns 10 anos, você vai ver que a tendência é se repetir. Vai ter alta, vai ter baixa proporcional. Sempre que tem alta, o que faz? Vou trocar de caminhonete e comprar um Dodge Ram. Talvez não seja o melhor momento. Talvez seja. Aproveite, desfrute, né? Mas se não for o melhor momento, dá uma segurada, porque sempre que está lá no topo, a tendência é cair lá para baixo. Se a gente analisar o mercado, as tendências falam por si. A gente consegue ler com eficiência todo o nosso sistema produtivo, se preparar, nos resguardar com maior facilidade para tomar melhores decisões, tá? Então, o objetivo específico do trabalho aqui é qual? Trabalho de general da porteira para dentro. Por que o trabalho de general? Porque o trabalho de general é analisar a estratégia da fazenda, quais os pontos estratégicos que eu devo observar, o que eu devo analisar, quais as perguntas principais do meu negócio hoje. É um ponto muito interessante que a gente vai abordar logo ali na frente. Você sabe perguntar para você mesmo, perguntar para o peão como que está sendo a atividade dele é fácil. E perguntar para nós, né? Perguntar como que está sendo a minha gestão. Ali na frente a gente vai abordar esse tema, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Estratégia de negociação. General da porteira para dentro. Por que general da porteira para dentro? O general, a única coisa que ele não pode é ser pego de surpresa. A única coisa que ele não pode é ser pego de surpresa. Então, quando a gente fala de estratégia de negócio, de negociação em si, o que eu devo fazer? A negociação é a base da nossa fazenda. Muitas vezes a gente não ganha só na comercialização da nossa commodity. A gente ganha também na compra dela. Por quê? Comprando bem, eu reduzo o meu custo de produção. Reduzindo o meu custo de produção, eu expando meu negócio sem ter custo de expansão, né? Eu aumento a lucratividade da minha fazenda sem expandir meu negócio. Então, é essas premissas que a gente tem que analisar, né? Estratégia familiar. A estrutura do nosso trabalho tem que ser harmônica e produtiva, né? É fundamental esses pontos para a nossa sucessão familiar e a gente precisa analisar esses pontos para a gente conseguir tomar uma decisão mais assertiva. Então, é muito interessante a gente criar um modelo, uma estrutura de trabalho familiar que seja harmônico e produtivo. Por quê? Se não for produtiva, vai trazer problema financeiro para a família. E se não for harmônica, vai trazer briga para dentro da propriedade, muitas vezes por causa de dinheiro. Então, é tudo que a gente está querendo evitar quando fala de estratégia familiar, sucessão familiar, né? É uns pontos muito importantes que a gente deve analisar. Estratégia de processo, progresso e melhoria. Como que eu estou fazendo os processos hoje dentro da minha fazenda? Como que eu estou analisando meus projetos?
como que eu estou progredindo esses projetos, como eu estou expandindo o meu negócio. É muito importante a gente pensar nisso. Por quê? Quando a gente trabalha com essa visão de processo, de projetos, a gente consegue analisar mais a fundo quais os meus indicadores, quais os meus custos, e facilitar bastante a expansão desse processo. Né? Então, é um ponto muito interessante para a gente analisar e acompanhar. Negociar é uma arte e você é o artista. De novo, aquele ponto. Muitas vezes, quando a gente fala de números, vezes quando a gente fala de análise financeira e assim por diante, o ponto principal não está no ganho na venda, na comercialização da nossa commodity. Muitas vezes o ganho está na nossa compra, como que a gente compra, como que a gente compra bem e assim por diante. Né? Produtividade lucrativa. Não adianta a gente expandir o nosso negócio de uma maneira que eleve o nosso custo de produção. A gente tem que trabalhar com os dois ali, no empate, né? Muitas vezes a nossa produtividade é elevada, o nosso custo de produção lá embaixo. É o modelo de negócio sustentável para a propriedade rural. É o modelo de negócio que hoje a gente está acompanhando. Hoje a Planos Agro, diretamente e indiretamente, tem 12 mil clientes. Alguns são do Profazendas e outros são da Agrofinance Plano, que é um outro sistema que a gente desenvolveu um tempo atrás. Muitos de vocês são clientes dos dois, né? Então, olhando esse ponto, como que a gente fez toda essa análise? A gente conseguiu expandir o nosso negócio e aumentar a lucratividade nesse momento de expansão. Beleza, Samuel, você está falando de uma startup. Agora, voltando aqui para a fazenda, como que eu faço isso? E estratégia de mercado. A gente analisa os pontos, vê como comprar bem, quando comprar. E muitos pecuaristas estão saindo da atividade hoje. Por quê? Entraram há 2, 3 anos no mercado em alta, ganhando muito dinheiro, e achou que ia manter o mercado muitas vezes assim para a vida inteira. Né? Teve pessoas aí que são médicos, que são engenheiros, advogados, adquiriram propriedade rural, adquiriram nosso sistema de gerenciamento, 3 anos depois, quebrou, faliu a fazenda. E fez o quê? Vendeu a terra, porque ele não é do jogo, ele não entende. Você sua família sua família veio de geração por geração produzindo. Então, a gente já entende mais, a gente tem uma resiliência maior. E levando esse ponto como premissa de mercado, a gente tem que expandir a nossa produtividade, mas também carregar junto a nossa lucratividade. Não tem que ter aquele impacto do custo de produção travando a nossa vantagem comercial. Né? E, por último, vender bem. A gente tem que saber quando vender, para quem vender, como vender, porque isso daí impacta diretamente nos nossos resultados. Se eu não posso vender um gado 30, 60, 90, o que eu vou levar gado em leilão? Não vou comercializar de outra maneira, vender boi de boiado, não sei. Posicionamento estratégico de comercialização da fazenda. Se o custo hoje de produção não vai se pagar, talvez não é o melhor momento para vender commodity, tenta dar uma segurada, alguma coisa nesse sentido, para a gente avançar da melhor maneira possível, tá? Foi. Agora eu queria trazer uma problemática para vocês, e em contrapartida já trazer uma solução também bem vantajosa. A gente abordando esse tema, vem uma coisa na minha mente quando eu estava montando essa apresentação, que é o problema do número 1. Quando a gente tem um funcionário, quando a gente tem um fornecedor, quando a gente tem um comprador, a gente deixa a nossa fazenda vulnerável. Por quê? Com um funcionário, eu sobrecarrego esse colaborador e diminui a eficiência produtiva dele, tá? Eu causo uma escassez para a fazenda, diminuindo a possibilidade de substituição desse colaborador. Se acontecer algum acidente, alguma coisa nesse sentido. E o nosso sistema produtivo, nosso sistema operacional fica deficitário. Por quê? A gente depende muito de uma só pessoa para fazer aquela função. Em muitos pontos, isso não é interessante. Tá? O problema do número 1 é esse. A gente tem que ter outras opções para tocar a nossa propriedade. Um fornecedor. A gente causa um risco elevadíssimo de produção, de falta de insumos na nossa produção. Por quê? Se acontecer um problema com esse fornecedor,
isso vai atacar diretamente o meu sistema produtivo. Se o fornecedor comprar insumos de indústria superfaturado, vai aumentar consideravelmente o meu custo de produção. Então, a gente tem que ter uma margem aí também para não depender só do número 1, no caso do fornecedor também, tá? Outro ponto interessante, só um comprador. A vulnerabilidade disso é imensa, porque a gente pode produzir bem, pode produzir com custo de produção considerável, fazer uma simulação de comercialização de commodities boa, porém, quando chega na comercialização, a gente está vulnerável com isso daqui. O comprador não pode, não quer comprar alguma coisa nesse sentido, ou no caso do gado, fechou a planta frigorífica do Paraná e não vamos conseguir avançar na comercialização ali na região. Tem diversas nuances do número 1 que a gente precisa analisar, entender, planejar e corrigir, para trabalhar com mais de um aqui, entendeu? Então, quando a gente pensa nessas problemáticas, qual que é o primeiro ponto aqui? Funcionário. Eu não vou ter um funcionário, eu vou ter uma equipe. Mas para ter uma equipe, eu também não preciso ter 30 pessoas. Eu preciso ter um colaborador que faça serviços multifuncionais da porteira para dentro. Então, o meu operador de máquinas, ele pode fazer outro tipo de serviço, ele pode trabalhar com um trator colheitadeira, ele pode trabalhar com pulverizador. Isso é um colaborador ser multifuncional dentro do nosso sistema produtivo. Então, isso daí impacta diretamente no nosso negócio, porque causa uma distribuição igualitária de responsabilidades, diminui a sobrecarga e assim por diante. É um ponto muito interessante para a gente pensar também, para valorizar o colaborador. A gente tem um colaborador muito bom, beleza. Qual outra atividade que ele pode somar aqui com a gente e se remunerar de acordo também, por que não? Né? E assim por diante. Quando a gente tem mais de um fornecedor, a gente consegue diversificar as oportunidades de mercado e analisar realmente como eu posso comprar bem da porteira para dentro, né? A gente não tem que focar só em produtos com preço barato. Talvez a gente foque um pouco no produto de alta qualidade, mas com preço competitivo. Muitas vezes a conta fecha dessa maneira também, não tem problema nenhum, né? Compradores. Aumenta a visibilidade da propriedade rural. Uma propriedade visível, entregue com mais facilidade seus valores. Aquele exemplo que eu dei em Uberaba, gado comercializado a 8 milhões. Vale? Pô, uma matriz com bezerro, não vale 8 milhões, todo mundo sabe. Mas o ponto interessante é o seguinte, ela tem alta qualidade genética, isso é inegociável, mas os valores que vêm de geração por geração fazem aquela fazenda comercializar um gado de 8 milhões de reais. É esse o ponto. Não é nem só sobre o produto, é sobre os valores, é sobre a entrega desse produto para o mercado, que é um ponto muito interessante que a gente vem discutindo. Aqui é uma problemática para a gente fazer uma reflexão, né? Você só precisa agradar duas pessoas. Você com 8 anos de idade e você com 80. Hoje você está agradando essas duas pessoas? Se a gente refletir, as suas atitudes hoje está agradando você com 8 e você com 80? Hoje você está sendo um treinador do seu time, ou você está sendo um ditador da sua equipe, da sua propriedade. Não deve ser dessa maneira. É uma pergunta que a gente tem que analisar, né? Você está conseguindo agradar você com 8 e você com 80? Conheça a si mesmo. Porque se conhecendo, a gente sabe dos nossos valores e sabe como a gente pode agradar eu com 8 e eu com 80. O que eu com 8 vou querer buscar? Um trabalho que me deixe extremamente feliz, com uma alta remuneração e que eu viva uma vida positiva. O que eu com 80 vou ter que me preocupar? Como que eu vou me aposentar? Como que eu vou passar o bastão da minha fazenda? Como que eu vou continuar o meu legado? É essas perguntas que a gente tem que fazer da porteira para dentro para tomar decisões mais estratégicas para os nossos negócios. Quem está tomando decisão junto com você está agradando quem ele era com 8 anos de idade e quem ele vai ser com 80? É perguntas interessantes que a gente tem que refletir, porque isso impacta diretamente o nosso modelo produtivo, tá? Um ponto muito importante agora. Eu peço até para vocês pegar uma caneta e um papel aí e começar a tomar nota
porque a partir de agora a gente vai conseguir visualizar a nossa posição estratégica da nossa fazenda. Com algumas perguntas, a gente vai conseguir entender os erros do nosso modelo produtivo e conseguir avançar nisso em umas próximas reuniões ou alguma coisa nesse sentido, tá? Um ponto importante, você investiria em si mesmo. Anota aí, pessoal. Se a sua fazenda tivesse um sócio investidor justo, honesto, e o que ele iria exigir de você? O que esse sócio ia pedir para você? O que ele ia falar para você fazer? Né? Se eu fosse visitar a sua fazenda hoje, o que eu iria perguntar para você? Quais pontos eu ia analisar? O que eu ia observar? Pergunta importante. Se você fosse demitido hoje da sua propriedade rural e outra pessoa comprometida assumisse o sistema operacional da sua fazenda, o que essa outra pessoa ia fazer em 365 dias? O que ela ia fazer diferente do que está hoje? Né? Quando a gente repassa essas perguntas, vai ficando maçante na nossa cabeça os pontos que a gente está errando hoje no nosso sistema operacional. Se eu preciso saber o que um sócio investidor faria na minha fazenda e exigiria de mim, porque eu sou meu próprio sócio investidor. Eu que mantenho isso daqui, eu que toco o meu sistema operacional, eu que faço o meu negócio acontecer. Por que eu vou precisar de um sócio por capital para me cobrar? Eu me cobro. Se cobre, né? Se eu fosse visitar a sua fazenda hoje, qual o ponto que eu ia analisar, falar isso daqui está errado? Corrige. Não precisa de mim para falar isso para você. Pega as rédeas do negócio e fala, isso daqui está errado, tem que corrigir isso daqui realmente, né? E outro ponto, se você não espere ser demitido da sua fazenda para tomar as decisões que outra pessoa iria tomar por você, né? Muitas vezes a gente pode analisar esses pontos, pode tomar decisões mais assertivas e tocar o nosso negócio com a saúde mais estruturada. Agora a gente vai fazer uma autoavaliação. O segundo ponto é você ensinando para você mesmo, e o terceiro é a gente tomando nota em conjunto, cuidando da nossa estrutura familiar e lembrando da premissa principal, a sucessão familiar da nossa propriedade. Anota aí, entreviste a você mesmo. Quantos clientes compram de mim? Eu tenho que ter essa análise, porque se for só um, meu negócio está vulnerável. Se for poucos, o meu negócio está vulnerável. Eu tenho que ter opções. Muitas vezes, no setor agrícola, o que acontece? A gente depende muito de uma ou outra empresa grande. Por quê? Essa empresa é bem consolidada. Mas, beleza, vamos depender dessa empresa, mas vamos ter opção. Né? A gente não é escravo de produção dela, a gente não está vendendo para ela. A gente está alimentando o mundo. Então, vamos ter outras opções, vamos analisar outras opções, vamos analisar o mercado. Qual o preço competitivo? Essa empresa está me pagando de acordo? Meu contrato está com eles há 10 anos já. Eu tenho um contrato positivo, analisa, corrige, entenda os pontos. Muitas vezes, principalmente nessa parte jurídica, muda constantemente. Talvez hoje você cancelando e fazendo um contrato novo com a mesma empresa, você tem uma vantagem comercial melhor, né? É pontos que a gente tem que analisar como estrategista do nosso sistema operacional, estrategista da nossa fazenda, que quer compartilhar um legado, quer passar um legado para as próximas gerações. Outro ponto, quantos fornecedores eu tenho? Os fornecedores muitas vezes são aquele amigo que bate na nossa costa, nas nossas costas, toma um café com a gente, mas se a gente não comprar dele, ele nunca mais volta na fazenda. Não é o tipo de amizade que eu quero para minha vida. Entendeu? Então, vamos analisar esses fornecedores. Ele quer me vender mesmo, ele é um amigo. Então, ele é um amigo, beleza, é outra coisa. Mas se não é, se ele só quiser me vender, e muitas vezes o produto não atingir as minhas expectativas, nem recebe. Você não tem obrigação de receber uma pessoa que você não quer na sua fazenda. Dentro da sua fazenda, quem tinha que entrar? Quem tem os mesmos valores que você. Aquele ambiente ali não tem que ser um ambiente hostil, é um ambiente familiar, um ambiente com valores, é um ambiente pacífico e harmônico, né? Outro ponto, quais são as fontes de receita da nossa propriedade rural? Hoje eu estou explorando todas as frentes de receita da minha fazenda.
Tem um ponto ali, Samuel, que eu deveria plantar, deveria fazer alguma coisa. Planeje e faça. Vamos seguir em conjunto, vamos explorar essas possibilidades de outras fontes de receita da porteira para dentro, tá? Outro ponto, tenha números financeiros na mão. Estou falando isso porque eu venho no sistema financeiro, nem mentoria financeira, não. Estou falando isso porque a gente consegue, com facilidade, ver a nossa vida, a nossa saúde financeira, quando coleta dados, quando coleta informações, quando tem um posicionamento estratégico de mercado. Isso traz uma facilidade muito grande da porteira para dentro, auxilia a gente a tomar decisão, decisão assertiva, né? É um ponto muito importante que a gente tem que seguir. Outro ponto, quais as atividades-chave da minha fazenda hoje? Samuel, se eu não fizer isso, hoje eu não produzo mais. Quais são essas atividades-chave? A gente precisa saber desses pontos para zelar deles. Muitas vezes esses pontos são o nosso colaborador, são o nosso posicionamento estratégico de mercado, são os nossos valores de gerações passadas. Quais são as atividades-chave do meu sistema produtivo? Se eu não fizer, minha fazenda não tem resultado. Zela desses pontos. Porque muitas vezes, se a gente pecar nesses pontos, a fazenda já não tem o resultado esperado. E se a gente continuar isso daí, a gente não consegue transmitir um legado estruturado para as próximas gerações. É aquele ponto que eu falei. Muitas vezes o nosso filho pode virar engenheiro, pode virar médico, isso daí não interfere a nós. A gente tem que auxiliar ele a desenvolver as habilidades dele. Porém, quando ele for assumir a propriedade, se tiver um negócio estruturado, qual que é o ponto? Ele vai assumir o negócio. Porque é um negócio rentável, independente do segmento. Agora, se ele tem outra atividade, se ele for médico, se ele for engenheiro, se ele for advogado, ou tiver e não tiver um negócio familiar estruturado, com valores estruturados, com conceitos estruturados, com a engrenagem rodando, vai render ou vender, vai acabar com o seu legado sem pensar duas vezes. É o que acontece muitas vezes, tá? Quais os recursos que preciso para ter os resultados que eu desejo da porteira para dentro? Vamos analisar todo o nosso sistema produtivo. O que eu preciso? Qual o meu recurso-chave para produzir? Né? Qual o meu plano de melhoria contínua da fazenda? O que eu estruturo e o que eu planejo para minha propriedade rural progredir continuamente? Se melhorar, benfeitorias ou alguma coisa nesse sentido para a gente continuar com eficiência no nosso sistema produtivo. O que vou passar para o meu sucessor? Um bom e lucrativo negócio ou um impasse muito grande para ele ter outras opções no mercado e não querer continuar o nosso legado, né? É um ponto interessante para a gente pensar e analisar. Autocrítica, pessoal. Quais as variáveis do meu mercado? Meu mercado precisa, o meu negócio precisa e depende extremamente do mercado de valorização da commodity. O meu negócio depende de compra de um insumo chave que, se eu não comprar ele bem, meu custo de produção é muito elevado e eu não consigo boas rentabilidades. São pontos que a gente deve analisar, né? Porque cuidar desses pontos, analisar criteriosamente, fazer uma alta análise crítica desses pontos. Quais são as minhas metas? O que eu espero para a minha fazenda nos próximos 2, 4, 5, 10 anos? Por que é importante a gente pensar nisso? Se um ponto importante que eu tenho como meta da minha fazenda é fazer a sucessão familiar, como que eu vou fazer isso em 5 anos? Já se posiciona hoje. A gente sabe, a gente está no meio do setor. Se a gente plantar, a gente colhe. Então, o ponto é o seguinte: vamos plantar as nossas metas hoje para traçar objetivos para alcançar ela lá na frente. Se esse for um ponto importante para vocês, que é a parte de sucessão familiar, o que a gente deve fazer? Estruturar o nosso negócio para daqui 5 ou dependendo dos anos, o sucessor assumir com uma responsabilidade muito boa e conseguir tocar o nosso legado, né? Outro ponto, como estou acompanhando o mercado atualmente? Eu estou dependendo da Rede Globo para acompanhar o mercado? Para me tomar decisão? Opa, aí não.
né? Então, vamos pesquisar. Tem muitas empresas do agro, do setor, que não manipulam informação, te traz pontos do mercado extremamente qualificados e que te auxiliam, de fato, a tomar a decisão. Muitas vezes são material gratuito, né? Não precisa nem entrar em assinatura, nem nada do tipo, para você ter uma análise de mercado e se posicionar com qualidade elevada, posicionar a sua propriedade com qualidade elevada. Okay. Outro ponto, o que me auxilia para tomar boas decisões, né? Eu estou dependendo do que para me auxiliar para tomar essas boas decisões? Como eu vou lidar com a fazenda na crise? Como que eu vou me posicionar em momentos de crise? Seja crise financeira, seja crise política, seja crise estrutural, seja crise familiar, e um quer mais que o outro quer passar o bastão para o outro. Não. Como que eu vou me posicionar nesse momento de adversidade? Imagina você, o líder da sua propriedade rural. Ali dentro, você controla tanto a parte operacional, quanto a parte financeira, quanto a parte física e espiritual da sua fazenda. Tudo que entra ali dentro está ligado com responsabilidade a você mesmo. Se você pôr alguma coisa ali para contaminar esse ambiente de trabalho, isso vai impactar diretamente nos resultados da propriedade. Talvez não seja interessante nem o que a gente está buscando, né? Gestão de pessoas, né? Quando a gente parte para essa premissa, são outras perguntas importantes que a gente tem que fazer. Por quê? Como eu estou preparando as novas gerações hoje? Muitas vezes, a sucessão familiar começa ontem. Tinha que ter começado há 5, 10 anos atrás. Mas pensando nisso, como que a gente vai estruturar toda a nossa propriedade de uma maneira didática e fácil para as próximas gerações? É um ponto muito importante que a gente deve observar e entender aqui. Tá? O que devo fazer para construir uma fazenda harmônica? Eu não posso focar só no financeiro e deixar as pessoas tacando pau lá, porque muitas vezes a família faz parte do sistema operacional. Se você foca só no financeiro, você está esquecendo de trazer um ambiente harmônico para dentro da sua casa. E se você foca só na sua família, você está esquecendo de trazer receita para a sua família, o que causa um ambiente de conflito também. Você, como gestor, você tem que ser multiplicador. Você tem que gerir com facilidade, você tem que progredir o seu negócio. E assim por diante. Essa é a chave para trazer um ambiente harmônico. Cuidar de pessoas e de finanças. Trazer rentabilidade, multiplicação para dentro de casa e evolução do patrimônio. Né? Como está a estrutura de governança da minha fazenda hoje? Quem manda na minha fazenda é o agrônomo, que vem visitar 2 vezes no ano. Quem manda na minha fazenda é o peão, que trabalha aqui há 10 anos. Ou quem manda na minha propriedade rural é eu, vou estruturar minha fazenda com o meu sucessor. Pontos que a gente deve perguntar. Como que está a governança da minha propriedade rural? Quem dita as regras na sua fazenda? Isso daí parte de uma premissa básica. Por quê? Se você deixar uma pessoa desqualificada tomar as decisões, o seu negócio está na mão de um mau gestor. E talvez você deveria tomar essas decisões. Mesmo se for propriedade, uma empresa grande, que contrata um CEO para tocar as operações, sempre o dono está ali olhando, cobrando, corrigindo e dando seu posicionamento de seu ponto de vista. Muitas vezes, essas pessoas não tiveram a oportunidade que a gente está tendo aqui hoje de abordar uma conversa meio difícil, né? Onde a gente fala de valores, fala de premissas básicas, fala de estruturação, multiplicação e expansão da nossa propriedade para as próximas gerações. Então, essas pessoas que estão tocando o nosso negócio, será que está interessante? Né? Qual é a rotina familiar de fortalecimento cultural na nossa propriedade? Você lembra quando sua avó fazia pamonha no final de semana? Você lembra quando todo domingo, dia das mães, você ia para sua avó almoçar? Aquilo ali, ela estava gerindo a família dela. Ela estava controlando, aproximando, colocando embaixo da asa, falando, meu filho, aqui não, aqui você tem uma casa. Trazendo uma segurança maior. Esse ponto é muito interessante, porque na nossa família, a nossa família faz parte do nosso operacional.
A gente tem que trazer ela para perto, tem que zelar, tem que cuidar. A gente pode cobrar no campo, não tem nada de errado nisso. Tem algo de errado em pessoas que não aceitam cobrança. Mas quando a gente traz para dentro de casa, a gente cuida, a gente zela e a gente protege. Família é isso, né? Como está o seu onboarding de novos funcionários? Como eu estou recebendo um novo funcionário na propriedade? Como que eu estou criando uma estrutura para esse profissional, que é o próximo ponto, a gente já vai antecipar. Como eu estou criando uma estrutura para esse profissional se desenvolver dentro da fazenda. O onboarding dele, colocando ele realmente no sistema operacional, fazendo ele conseguir com facilidade entender a esteira de trabalho que ele tem que tocar, assumindo responsabilidade, invista nesses colaboradores que vestem de fato a camisa. Muitas vezes a gente vê pessoas que entram no nosso sistema operacional, na nossa empresa, no nosso negócio, já intencionada. Ah, vou levar na justiça daqui a um tempo. Não. Zela, identifica, cuida de quem está trazendo resultado para o seu negócio. Tá? Qual é o plano de treinamento contínuo desse funcionário? O que eu devo trazer para esse funcionário se comunicar? O que eu devo trazer de comunicação, de curso, de preparação, de treinamento, para esse funcionário entender os principais pontos da função dele na propriedade, conseguir expandir suas habilidades, ser aquele colaborador multifuncional, né? Outro ponto, quais estratégias de motivação eu tenho usado, tanto para a minha família, quanto para o meu colaborador, quanto para o meu sucessor. Eu tenho que motivar, cativar, incentivar essas pessoas a entrarem cada vez mais no nosso sistema produtivo e entender mais sobre os nossos pontos importantes do nosso negócio e, principalmente, os valores, né? Qual é o método e critério que eu uso para as demissões da fazenda? Coloquei uma pessoa errada. Como que eu vou demitir ela? O que eu vou fazer para demitir com ênfase, com respeito, sem que isso me gere um problema futuro? Como que eu vou tocar essa operação de demissão da propriedade? É um ponto que a gente tem que se perguntar também, porque muitas vezes o vínculo ali não termina quando o vínculo trabalhista acaba. Muitas vezes, depois de anos, essa pessoa volta e muitas vezes com um processo judicial no sua porta. Então, como que a gente pode evitar isso, né? Passar. Um ponto interessante, tenha visão de dono. O seu resultado depende 100% de quantas conversas difíceis você se decidiu, se dispôs a ter. Tá? Quais são essas conversas? Conversas que fazem a tomada de boas decisões, conversas estratégicas, conversas eficientes, conversas com colaboradores, conversas familiares, conversas com quem vai te passar o bastão, ou conversa com quem você vai passar o bastão, também é importante. Por quê? Porque se a gente analisa e entende esses pontos, que conversas difíceis faz parte para crescer o nosso negócio, a gente não se sente doído. A gente entende que não está machucando o próximo, a gente está colaborando e passando a nossa visão de mundo para que esse próximo seja o mais produtivo possível para a vida dele. Ponto interessante aqui agora. Pergunta pessoal de um líder do agronegócio que quer ter resultado dentro da fazenda. Qual é o meu plano de desenvolvimento profissional para os próximos 12 meses? O que eu estou fazendo hoje para alcançar aqui em 12 meses? Né? Monte esse plano, esse desenvolvimento seu é importante. Estude pontos que vão te fazer crescer, que vão fazer você estruturar com mais facilidade a sua propriedade para as próximas gerações e assim por diante. Outro ponto, quais as competências que eu tenho que desenvolver com sucesso para tocar a minha função hoje, né? O que eu preciso desenvolver em mim hoje para tocar com sucesso a minha função amanhã? Como que eu devo analisar o mercado? Samuel, não estou conseguindo entender esse ciclo do mercado direito. Como que a gente entende isso com mais facilidade? É um ponto de melhoria. Toma nota disso. Usa essas perguntas para o seu negócio. Usa essas perguntas para analisar aonde você está errando hoje e consertar isso daqui futuramente.
tá? Quais competências você ainda precisa desenvolver? Outro ponto muito importante que a gente acabou de conversar. Qual o seu alinhamento com a fazenda? Muitas vezes o dono não está alinhado com o sistema produtivo, vai lá final de semana, aí é um rancho de férias, né? Propriedade rural, o nome já fala, produtor rural, ele está lá para produzir, para desenvolver produção, para ser eficiente, para alimentar pessoas, para mudar vidas. Esse é o impacto da fazenda no cenário nacional, tá? O que preciso para crescer? Outra pergunta que um líder dentro do agro tem que se fazer. Tá, hoje até onde eu estou hoje está positivo. Mas o que eu preciso para crescer, para expandir o meu negócio e me expandir pessoalmente também? Evoluir a minha empresa, trazer ferramentas para as próximas gerações, se evoluir com sucesso também. É outra pergunta interessante que a gente deve se fazer. Onde eu devo melhorar? Tudo bem. Hoje eu estou aqui nesse patamar. Se eu quero chegar aqui, o que eu devo melhorar? O que eu devo buscar? Onde eu estou errando? Todo mundo tem um erro, uma vírgula ali que incomoda lá no fundo. Quando você vai tratar esse bloqueio seu? Quando você vai tratar essa dor sua? Esse sentimento ruim, né? Quando você vai tratar esse ponto que você deve melhorar? É um ponto muito interessante que a gente deve pensar para trabalhar, principalmente nas próximas gerações. E outra coisa, Samuel, tudo isso que você está falando é muito difícil, eu não quero mexer com isso, não. Se você não quer fazer por você, faça pela sua família. Está tendo gerações aí que estão vindo e que muitas vezes vão depender da nossa produção, tá? Vão depender do nosso trabalho, vão depender de ensinamentos que a gente está compartilhando, de treinamentos que a gente está fazendo com essa pessoa hoje. Então, beleza. Como que a gente pode entender essa estruturação familiar? Um ponto é o seguinte, a gente tem que cuidar de quem nos antecedeu, ótimo, tem que zelar dessas pessoas. Essas pessoas trouxeram valores, trouxeram histórias, trouxeram quedas, trouxeram dores, caminhos difíceis para a gente. Como que a gente vai zelar dessas pessoas? E como que a gente vai zelar do futuro que está vindo? Como que a gente vai proporcionar uma evolução contínua, um crescimento satisfatório para essas pessoas? Perguntas importantes. Quais são os meus 4 valores que muitas vezes vieram daqui e hoje estão aonde eu quero compartilhar com os meus filhos e assim por diante? Quais são os 4 pontos que representam a minha família? O que representa a sua família hoje? Isso deveria estar no seu documento de cultura organizacional da sua fazenda, porque é com isso que você vai passar os seus valores, não só para as próximas gerações, mas para todo mundo que está envolvido no seu processo produtivo, né? Quais são as dificuldades marcantes que a minha família passou? Por que isso é importante? Meu bisavô não tinha, meu avô não tinha uma estrutura muito boa de gestão. O que aconteceu? Lá para 2000, por aí, ele cedeu um caminhão com um colaborador novo da fazenda. Esse colaborador pegou o caminhão da fazenda e, ao invés de ir para entregar aos outros funcionários da propriedade, nas suas respectivas casas, esse colaborador pegou o caminhão e foi para um bordel. Encheu a cara e, após isso, voltou fazendo um estrago com o caminhão no centro da cidade. Bateu em loja, bateu em carro, bateu em tudo. Resumindo a história, o legado dele acabou ali, porque ele teve que vender propriedade e, principalmente, arcar com um desembolso por uma falta de gestão estratégica da propriedade. Hoje, tudo que a gente compartilha com vocês, a gente vivenciou na pele. Foi difícil reestruturar, foi difícil levantar novamente. Por quê? Teve uma história difícil ali. E o ponto aqui é o seguinte: quais as histórias marcantes que você teve na sua família? Porque são essas histórias marcantes que você vai passar para os seus filhos não cair nesse mesmo buraco. São essas histórias marcantes que você tem que falar, beleza, meu filho, você tem que respeitar os colaboradores da propriedade, mas você não pode ceder, não pode faltar estratégia, não pode dar margem para erro.
Porque isso te ensinou na pele. Não nessa geração, não na minha, não na do meu pai, mas lá na do meu avô. E isso vem carretando, né? E assim por diante. O que essas dificuldades te ensinaram? Quais foram os pontos que essa dificuldade ensinou para a gente? Outro ponto, preparando o nosso sucessor. Qual é o meu plano inevitável para o sucesso familiar dessa sucessão? O que eu vou fazer hoje para obter o sucesso familiar dessa sucessão? Para o meu filho conseguir passar o meu negócio para o meu neto, o meu neto conseguir passar para o meu bisneto, e assim por diante. São pontos importantes, porque é um exemplo. Pequenos erros trazem grandes consequências. Então, a gente tem que trazer isso mesmo para o nosso modelo de negócio, tá? Transmita os seus motivos de orgulho. Beleza. Teve esse problema que a gente acabou de falar. Mas qual o meu motivo de orgulho? Dedicação, disciplina e eficiência. Minha família chegou a algum ponto que começou do zero, mas a união, a disciplina e a eficiência trouxeram bons resultados para a família novamente. Então, esses são pontos importantes que a gente tem que se orgulhar, compartilhar com quem a gente está passando bastão. É muito mais fácil a gente passar um negócio com valores estruturados, nem vamos abordar a parte financeira, com valores estruturados, um negócio bem estruturado, bem pautado para outras pessoas, do que a gente pegar um negócio que não tem história, que não tem início, e só entregar. A realidade é bem diferente. Tá? O que você precisa fazer para que para que seja um sucesso e harmônico a sua sucessão familiar? Quais as decisões você precisa tomar para ser um sucesso essa sucessão familiar? É perguntas que a gente deve se fazer também. Tá? Qual o principal ponto que eu devo melhorar? Não amanhã, hoje. Porque se eu errar hoje, eu não transmito esse erro lá na frente. Você não está passando bastão para quem você ama, erra hoje, né? Para não deixar que a próxima gestão caia nesses erros que você poderia ter cometido aqui e evitado ali. Tá? Outro ponto interessante aqui, pessoal. Eu vou compartilhar isso com vocês com mais detalhes no próximo slide, porque esse daí ficou um pouquinho pequeno. Mas qual que é o ponto aqui? Entendendo a fundo os 3 ciclos. Qual? Família, sócio e colaborador. A gente tem familiar que é sócio, a gente tem familiar que é colaborador, e a gente tem sócio que é colaborador da propriedade, a gente tem sócio que é só gestor, a gente tem colaborador que é sócio e assim por diante. Quando a gente entende a fundo esse ciclo, que é o qual? Família, sócio, colaborador. A gente consegue reposicionar melhor estrategicamente cada função dentro da nossa fazenda. Tá? O próximo slide vai ficar mais didático aqui para a gente conseguir visualizar. Nesse ponto, em amarelo, o que a gente tem? O nosso controle de governança. Tá? Então, qual é a forma segura para a gente passar a bola para a próxima gestão? Ter esse controle de governança redondo. Tá? Porque aqui eu tenho gestor que muitas vezes é só, beleza, qual a função dele? Eu tenho gestor que muitas vezes é colaborador, não tem nada a ver com sociedade, e eu tenho familiar que muitas vezes faz parte do sistema produtivo e é um gestor, ou eu tenho familiar que é só no operacional, ou eu tenho sócio que cuida mais dessa parte de gerenciamento, e outro que tem mais a facilidade de cuidar da parte operacional. Qual que é o ponto principal aqui? Reposicionar. Qual a sua habilidade? Beleza, você é familiar, mas você tem habilidade de gerenciamento? Opa, aqui em cima. Você é familiar, mas tem habilidade só com o operacional? Opa, vamos reposicionar no operacional onde você é bom, onde você faz o que você gosta, e assim por diante. Tá? Quando a gente aborda esses temas com mais detalhe, mensura dados, coleta informações e assim por diante, a gente vê realmente que tem uma possibilidade muito alta da gente passar a nossa propriedade para as próximas gerações de uma maneira estruturada, de uma maneira sucinta, de uma maneira harmônica, né? E outro ponto, dê a oportunidade do seu sucessor ser muito melhor que você.
Muitas vezes você não teve incentivo que você está fornecendo para o seu sucessor. Isso significa o quê? Talvez ele seja muito melhor que você, consiga continuar e construir um legado muito maior com o que foi iniciado nas gerações anteriores, né? A sucessão familiar em números: 60% comunicação eficaz, gestão e relacionamentos, né? 40% planejamento estratégico e visão compartilhada. Compartilhe sua visão, seus valores, o seu colaborador, o seu time, o seu sucessor e assim por diante. Então, aqui a gente tem exatamente essa análise gráfica, onde a gente consegue analisar os pontos principais. Comunicação e planejamento antecipado. Outro ponto, preparação e desenvolvimento de habilidades, né? Todos esses pontos aqui, a gente precisa ter bem estruturados para conseguir essa sucessão familiar de uma maneira mais sucinta, mais facilitada. Aqui, a gente faz uma rápida autoanálise. Tá? Como as pessoas envolvidas na minha fazenda me veem? Como elas me veem hoje? Se vocês quiserem tomar nota, toma. Isso é um ponto muito importante, porque com essas perguntas você corrige muita coisa do seu negócio, né? Como a minha família me vê hoje? Como a minha família me vê? O que eles falam de mim? Qual foi o último imprevisto e como eu lidei com esse imprevisto? Eu tive um posicionamento de líder ou eu fiquei desesperado, ansioso e fui correndo atrás de qualquer solução? Né? Como você cuida da gestão de pessoas? Como eu cuido de quem me ajuda a alimentar minha família? O que não está funcionando hoje no nosso sistema operacional? O que não está funcionando hoje na nossa fazenda? É um ponto muito importante que a gente deve se perguntar também e facilita bastante para a gente fazer uma análise objetiva e estratégica para futura correção desses pontos, né? Quantos funcionários hoje têm orgulho de trabalhar na minha propriedade rural, falam bem da minha fazenda no município? Outro ponto que a gente deve se perguntar. Hoje, qual é a pessoa dentro da fazenda que não pode ser demitida? É um ponto a se perguntar também, né? Então, pessoal, para concluir já, respeitar o tempo de vocês aí, a gente aborda temas de tecnologia logo no início, onde a gente conseguiu fazer uma análise bem detalhada das vantagens da tecnologia, nos auxiliar nessa gestão e principalmente nessa sucessão familiar. A gente abordou o tema também de conhecer a nossa fazenda a fundo, onde a gente entende realmente quais as nuances da nossa propriedade, tá? A gente abordou em si a estruturação da sucessão familiar. A gente falou de multiplicadores. Você, mais os seus vezes o seu sucessor é igual ao quê? Espero que seja uma evolução imensa, espero que seja um resultado incrível, né? A gente falou também para a gente inverter os valores, inverter os papéis. Se eu fosse investidor honesto, se eu tivesse um investidor para propriedade honesto, sucinto, o que ele me exigiria? Inverte os papéis, se pergunte isso, é importante. E, por fim, a gente fez uma autoavaliação, né? Então, muito obrigado aí pelo tempo de vocês. Agradeço bastante. Vou abrir um pouquinho aqui agora para a gente fazer um bate-papo. Quem quiser também, a gente está à disposição para sanar qualquer tipo de dúvida.